Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à primeira das nossas audições de hoje. Cumprimento os senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, muito particularmente, os senhores deputados da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local e, muito especialmente, a senhora Presidente Isaura Moraes, que comigo presidirá esta audição. Temos o gosto de contar com o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, representado pela sua Presidente, ia dizer a senhora deputada Luísa Salgueiro, porque durante mais de uma década exerceu com particular brio essas funções e, portanto, é sempre um gosto, permita-se a coloquialidade, reencontrar aquela que é, indubitavelmente, uma amiga e, portanto, é sempre um gosto de revê-la, Sra. Presidente, acompanhada que vem do meu Presidente, o Sr. Engenheiro José Ribal Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, e o seu Vice-Presidente Álvaro Araújo e Alfredo Monteiro, que igualmente cumprimento, acompanhados que vêm também do Secretário-Geral Rui Solheiro e Secretário-Geral Adjunto Fernando Cruz, que igualmente saúde. Queria, antes de dar a palavra à senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de recordar os termos em que esta audição decorrerá. Dar-lhe-ei de imediato a palavra para uma intervenção inicial até 10 minutos. O parecer da Associação Nacional de Municípios foi tempestivamente distribuído e de conhecimento das senhoras e senhores deputados. Após o que darei a palavra aos diversos grupos parlamentares por ordem de crescente representatividade parlamentar, dispõem dos tempos que constam da grelha que está à vista das senhoras e senhores deputados, e a senhora Presidente e a Associação Nacional de Municípios dispõem para a resposta às questões suscitadas do mesmo tempo do grupo parlamentar interpelante. Assim, reiterando a todos e a todas os meus cumprimentos, senhora Presidente, a palavra é sua. Faça 10 minutos. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Senhor Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, meu caro Filipe Neto Brandão, permita-me também o mesmo tom, porque me dirijo a um amigo, a senhora Deputada Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Isaura Moraes. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados, dizer em primeira mão que é sempre um gosto e uma emoção regressar a esta casa, onde conheci muitos dos que aqui estão e que é sempre um momento de privilégio vir à Assembleia da República, um local onde verdadeiramente se exerce o poder legislativo essencial para a nossa democracia e que, para quem esteve tantos anos aqui, acho que é sempre um momento especial e para nós todos, membros da Associação Nacional de Municípios, vir prestar contas à Casa da Democracia. Se me permitem então, de acordo com as normas regimentais, cumprindo os 10 minutos que temos para trazer a posição da Associação Nacional de Municípios sobre o Orçamento de Estado de 2023, sobre a proposta de Orçamento de Estado, eu queria começar por salientar que a Associação Nacional de Municípios teve a ocasião e a oportunidade de reunir com o membro do Governo responsável, com o Sr. Ministro Fernando Medina, Ministro das Finanças, a quem teve a oportunidade de transmitir as suas reivindicações, circunstância que pode parecer normal na preparação de um orçamento com uma entidade tão importante quanto a Associação Nacional de Municípios. Eu ainda não tenho um ano de mandato, mas para os meus colegas que já estão há mais anos em exercício, esta foi uma circunstância particularmente importante, uma vez que há muito tempo que não tinham a ocasião de fazer essa reunião preparatória com o membro do Governo das Finanças. Na sequência dessa reunião, houve medidas que estão vertidas nesta proposta de orçamento, mas houve uma medida de grande relevo, do ponto de vista político e do ponto de vista orçamental, que foi tomada ainda este ano e que, aliás, passou nesta Casa, foi aprovada aqui na Assembleia da República, que foi a aprovação do Fundo Social Municipal. O Fundo Social Municipal estava em dívida aos municípios e era reivindicado desde 2019, importa em 104 milhões, era um direito que existia aos municípios, mas que não vinha sendo pago. E, portanto, já este ano os municípios vão receber esses 104 milhões, o que é uma medida muito importante, com impacto nas nossas contas e, portanto, queremos salientar e também reconhecer esta parceria próxima que existiu entre a articulação entre a Associação de Municípios e o Ministro das Finanças em primeira mão e depois entre o Governo e a Assembleia da República, que permitiu, não nos compete, não devemos agradecer, mas devemos registar essa boa articulação que é não só relevante politicamente, mas orçamental e financeiramente. Este ano
ano as câmaras receberão e terão um impacto financeiro dessa transferência. Mas depois, no que diz respeito ao texto da proposta de lei, queremos salientar aspectos positivos e outros que não estão ainda de acordo com as nossas reivindicações. Começando pelo primeiro grupo, e de salientar que este orçamento cumpre a Lei das Finanças Locais. Ora, para quem nos ouve, mais uma vez, poderá ser estranho que se destaque o cumprimento da Lei das Finanças Locais. Deveria ser uma coisa normal, porém não é. Este é o segundo orçamento, desde há 20 anos, que cumpre a Lei das Finanças Locais. É, portanto, um motivo de reconhecimento e de satisfação percebermos que em 2023 a lei vai ser cumprida e que teremos uma transferência de cerca de 220 milhões, mais 7,2% de transferências ao abrigo da Lei das Finanças Locais do que aconteceu no ano passado. Isto no que diz respeito à transferência para as câmaras. Ao ano passado, não, perdão, a este ano, estamos a falar de 2022, há uma transferência de mais 220 milhões de euros do que acontece agora em 2022. Por outro lado, também há um reforço das transferências para as entidades intermunicipais que vão receber em 2023, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, um montante de 11 milhões e 39 mil euros. Outro dos mecanismos decisivos neste Orçamento de Estado e que foi reforçado é o Fundo de Financiamento da Descentralização, que tem um reforço de 43% e passa assim a um valor de 1.204 milhões, aproximadamente. E para além deste valor que está já estabilizado, há também um mecanismo que prevê e permite o reforço deste fundo de financiamento sempre que necessário, e nós estimamos com grande certeza que este fundo terá de ser reforçado, uma vez que estão ainda em curso os trabalhos de negociação do acordo da área social e a Comissão Técnica de Desenvolvimento da área da educação está em funcionamento. Hoje à tarde mesmo haverá uma reunião dessa comissão e, portanto, há uma previsão do aumento de necessidade de verbas desse fundo de financiamento que está aqui previsto também. Outra das reivindicações da Associação de Municípios que foi contemplada foi a possibilidade de se aumentar a verba referente à aquisição de bens e serviços. Não havia a possibilidade de se ultrapassar a verba do ano anterior. Essa é uma norma excepcional que está vertida nesta proposta de orçamento e que nos apraz registar, até porque compreende-se que com os custos da inflação e o aumento dos valores dos contratos, essa norma significaria um travão na nossa gestão e é, no fundo, a recuperação da autonomia dos municípios. Não faz sentido que houvesse uma norma do Orçamento de Estado daqui da Assembleia da República a dizer aos autarcas que não podiam gastar mais em contratos de prestação de serviços do que teriam no ano anterior. Outra das reivindicações acolhidas tem a ver com a possibilidade de recrutar pessoal, mesmo as autarquias que se encontram numa situação de ruptura ou saneamento, desde que essas contratações sirvam para realizar as competências que são assumidas no âmbito do processo da descentralização. Ainda foi contemplada a norma que dispensa, uma norma absurda, diria eu, que obrigava, no caso de contratação de empréstimos ao BEI, a consulta a 3 entidades, portanto essa norma fica afastada e é também previsto que a devolução do IVA ocorra nas despesas da Fundação para a Formação do Poder Local. Estas medidas são as positivas, há outras que nos parecem ainda insuficientes. Uma delas é relativa à capacidade de endividamento dos municípios, que é possível atingir o valor de 100%, de acordo com a proposta de Orçamento de Estado, desde que se destine a investimentos financiados por fundos comunitários. Nós entendemos que esta norma continua a coartar a autonomia dos municípios e ela deve ir até ao valor total, mas não condicionada a investimentos financiados pelos fundos comunitários. Isso deve competir às autarquias, é uma limitação à autonomia do poder local. E, por outro lado, também não é suficientemente dotada a verba relativa ao Protransp. Como sabem, no âmbito dos transportes públicos há 2 medidas essenciais, o PART para as áreas metropolitanas e o Protransp para as outras regiões do país, e a dotação, na nossa opinião, não é suficiente ainda. Relativamente às propostas da Associação de Municípios não contempladas, a primeira que gostaríamos de destacar tem a ver com a contribuição dos municípios para a DSE,
A Associação continua a entender que não faz sentido haver um regime distinto consoante se trate da administração central ou da administração local. Na administração local são os municípios que suportam os encargos da ADSE dos seus funcionários. Transmitimos esta opinião ao Sr. Ministro das Finanças. É uma reivindicação antiga. O Sr. Ministro transmitiu-nos a disponibilidade para trabalhar no sentido de se alterar esta regra, mas isso não está vertido ainda na proposta de orçamento. Portanto, é uma das sugestões que deixamos aos grupos parlamentares que apresentem propostas de alteração para que esta medida possa ser contemplada. Também não foi suspensa a regra do equilíbrio orçamental, a regra que foi suspensa durante o período de Covid e entendemos que, sobretudo neste período de forte inflação, que ela devia continuar a estar suspensa, o que não aconteceu. Entendemos que deve existir uma redução do IVA da energia para a administração local, para a taxa mínima, particularmente no que diz respeito à iluminação pública. Defendemos também que deve haver o regime do chamado gasóleo verde ou agrícola para os transportes públicos, transporte escolar e para a recolha de resíduos urbanos. Defendemos que possa haver uma adesão direta dos municípios ao regime de baixa tensão do mercado regulado imediatamente. Uma redução da taxa de resíduos, uma vez que ela tem um forte impacto ou na vida dos municípios ou dos municípios que o queiram acolher. Entendemos também que, no que diz respeito à própria situação dos titulares de cargos políticos, que deve ser terminado o corte que foi imposto no tempo da Troika e que ainda se mantém em vigor dos 5%. É uma das reivindicações que vem já do Congresso da Associação Nacional de Municípios. No último Congresso de dezembro, essa foi uma das propostas que constava da nossa moção e nós continuamos a defendê-la, não só para os autarcas, mas para todos os titulares de cargos políticos que continuem ainda a ser vítimas dessa medida que nos parece iníqua, uma vez que em muitos outros setores já foi reposta. E, por fim, há ainda verbas relativas aos trabalhos que as autarquias realizaram no combate à pandemia que não foram ressarcidas e parece-nos justo que o Governo possa acautelar o pagamento, assim como se fez no Fundo Social Municipal, que o mesmo possa acontecer nas despesas de combate à pandemia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda. Darei a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que sinalizou à mesa que dividirá sucessivamente os 5 minutos que estão atribuídos por 2 senhores deputados. A palavra ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrino. Cumprimento e a quem dou a palavra. Faço favor. Cumprimentava o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a Sra. Presidente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento, Território e Poder Local, a Sra. Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e aos elementos que a acompanham. Excelentes senhoras e senhores deputados, a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses quer lhe dar os parabéns pela forma como tem lutado pelos interesses das autarquias, bem como todo o Conselho Diretivo e aos elementos que a aqui acompanham. E queria deixar aqui uma palavra especial ao Presidente Reibal, muito pelos consensos e pelo trabalho que vem já desde muito de trás e que tem feito nestes consensos entre o PSD e o PS. É verdade que este Orçamento de Estado de 2023 é um orçamento que não pode ser olhado como um orçamento de um ano normal. É verdade que em 2023 será um ano que apresenta um quadro de incertezas que ninguém sabe neste momento onde estas dificuldades chegarão. Todos sabemos que muitas das dificuldades que atravessamos e vivemos são da degradação da conjuntura internacional, sobretudo da guerra da Ucrânia e efeitos ainda da pandemia. Isto é, no dia-a-dia os portugueses já sentem essas dificuldades, assim como as autarquias. Estas dificuldades são evidentes em quase todos os setores da sociedade portuguesa. Estamos num tempo que é o tempo das opções políticas certas e com contas certas. O Governo, e como disse a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, a Dra. Luísa Salgueiro, o Governo em 2022 deu um sinal claro de respeito pelas autarquias, com a liquidação da dívida de 104 milhões relativas ao Fundo Social Municipal de 2019, 2020 e 2020, que ainda será pago este ano. E por isso este é um sinal claro de respeito deste Governo pelos municípios. Destaco aqui algumas medidas que são simples e que foram enumeradas e reconhecidas pela Sra. Presidente, mas eu iria destacar, até porque o tempo não é muito, iria destacar 2 ou 3, às vezes sem grande importância, mas que fazem a diferença nas câmaras municipais. Por exemplo, a proposta de lei que acaba com a proibição impedida dos municípios de aumentar o valor de gastos
com os contratos celebrados no ano anterior. Também prorroga o prazo de utilização dos empréstimos dos 5 para 7 anos. Dispensa a aplicabilidade da lei dos compromissos, que é uma coisa que parece que não faz diferença e faz todo dia a quem foi autarco, sabe. A flexibilização até do próprio saldo de gerência, que já vem acontecendo e que também vai ser agora, porque a flexibilização. É verdade também, e deixem-me dizer, que a Associação Nacional de Municípios apresenta algumas reivindicações, na minha opinião, que parecem justas, mas que ainda não foram introduzidas. Parece-me que o grupo de trabalho proposto pelo Ministério das Finanças sobre os pagamentos dos municípios à ADSE pode vir a encontrar uma solução de justiça que há muitos municípios reclamam. Gostaria de lhe perguntar 2 perguntas. Se tivesse que escolher uma medida reivindicada pela Associação Nacional de Municípios até agora não tem qual seria a que escolhia? E a segunda, dentro da conjuntura atual, sabendo que não vai conseguir meter todas as suas reivindicações da Associação Nacional de Municípios e que são públicas, este orçamento é ou não satisfatório para as autarquias? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Palmiro Maciel. Então, muito bom dia. Obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar a mesa e dizer, dando continuação àquilo que já disse o meu colega, que o vosso parecer faz, na realidade, uma análise que espelha os pontos fortes e os aspectos positivos e também, conforme já é timbre da Associação Nacional de Municípios, aponta as fragilidades e que gostaria de ver resolvidas num orçamento que reforça o poder local para melhorar a qualidade de vida das populações. Já foram apontadas aqui um grande número de medidas positivas, mas eu queria salientar também o valor das transferências para a administração local, que aumenta em 7%, que mereceu já até o vosso apoio, e não posso deixar de valorizar o processo da descentralização de transferência de competências e o importante papel desempenhado pela Associação Nacional de Municípios, que procurou sempre dar resposta aos desafios que o país apresenta, salientando os compromissos assumidos no acordo setorial de compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios para a descentralização nas áreas da educação e da saúde. E que os municípios também sabem fazer. Estando próximos, podem fazer mais e melhor. E só através do poder local será possível aproximar a decisão dos cidadãos e melhorar a qualidade de vida dos serviços públicos, garantindo a todos a igualdade de oportunidades. No entanto, e neste campo, o vosso parecer refere e aponta a necessidade de se aferir, durante o ano 2023, as verbas inscritas para garantir o real financiamento. E assim eu questiono qual a importância desse mecanismo de ajustamento que o Fundo de Financiamento de Descentralização já prevê e quais as exigências que a Associação Nacional de Municípios faz para aperfeiçoar de forma a garantir a suficiência das verbas e que assim corresponda aos anseios do município. Senhora Presidente, também na área do recrutamento pessoal para o exercício das competências descentralizadas foi sempre um problema que podia e pode bloquear a concretização efetiva do seu trabalho. E a questão que coloco é se, na opinião da Associação Nacional de Municípios, tem vindo o Governo a responder com iniciativas de forma a assegurar que os municípios tenham recursos humanos suficientes para o efeito. Para terminar, queria reforçar que os autarcas e a Associação Nacional de Municípios sabem que podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar propostas que vão de encontro às autarquias locais, valorizando assim o seu papel. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Palavra à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios. Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, Sra. Deputada. Começando então por responder ao Sr. Deputado José Carlos Alexandrina, quem cumprimento, também como ex-autarca, muito experiente também nestas matérias, e que por isso também soube destacar o essencial e também colocar uma pergunta difícil, que é de escolher, fazer a seleção daquilo que seria a medida preferida, digamos, da Associação para ver cautelada. Eu vou-lhe responder, tendo em consideração que entendo que uma das propostas históricas que tem sido reivindicada aqui é a da resolução do problema da ADSE, considerando que essa está encaminhada com o Sr. Ministro das Finanças para, em sede de grupo de trabalho, ser ultrapassada, eu já não vou considerar essa e vou, portanto, assinalar da redução do IVA no que diz respeito aos consumos de energia e também das refeições escolares. Entendemos que era justo que a taxa fosse aplicada a taxa mínima do IVA para estes dois tipos de despesa. Se é ou não satisfatório o que se consegue neste orçamento.
Como viram, o parecer da Associação Nacional de Municípios opta por agrupar o que é mais favorável e o que ainda não foi conseguido. Eu diria que vai no sentido certo, não sendo ainda suficiente. Portanto, nós pretendemos o reforço das propostas que foram apresentadas, mas percebemos, e tive aliás a preocupação de dizer isso no início, que a atitude é diferente relativamente às autarquias. Tem havido uma atitude, em primeiro lugar, de diálogo, que é muito importante para vermos acauteladas as nossas pretensões, e que o que foi decidido ainda este ano, que teve um impacto enorme para nós, vai obviamente no sentido certo. As propostas que foram acauteladas, algumas delas eu não salientei aqui, o Sr. Deputado salientou bem, como a não aplicação da lei dos compromissos, ou possibilidade de utilização do saldo de gerência logo no início do ano, e para quem foi ou é autarca sabe bem a diferença que isso faz, não esperar por abril, mas digamos que é um orçamento no sentido positivo, mas ainda não suficiente. Relativamente às perguntas da Sra. Deputada Palmira Maciel, que agradeço também. O Fundo de Financiamento da Descentralização e o seu mecanismo é decisivo neste momento que vivemos, em que ainda estamos a negociar algumas das regras da descentralização de competências, designadamente para materializar o acordo que celebramos em julho deste ano e que remeteu para portarias a fixação dessas regras, no caso da educação, e, por exemplo, no caso da ação social, está ainda mesmo em curso. Portanto, não estando apurados os valores finais, só através deste mecanismo é que nós temos a garantia de que o impacto orçamental que venha a ocorrer será contemplado, será enquadrável nesta norma. É, portanto, um mecanismo decisivo a bem do processo de descentralização ainda em curso. Quanto à garantia de suficiência dos recursos humanos, parte dela está conseguida, outra parte não. Estamos exatamente num momento decisivo, porque o que diz respeito ao pessoal não docente da educação ainda não está estabilizado. É, como sabem, uma das áreas que tem mais impacto. As autarquias receberam, no dia 1 de abril, milhares de assistentes operacionais que entraram nos seus quadros. Há ainda afinações a fazer, designadamente pessoal de apoio aos alunos com necessidades educativas especiais, designadamente na área da informática, e tudo isso está ainda em discussão. Portanto, eu diria que parte das soluções respeitantes aos recursos humanos está garantida, outra parte esperemos que venha a estar, mas está ainda numa fase negocial. Muito obrigada. Penso ter respondido às questões colocadas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que igualmente sinalizou que irá dividir o tempo que lhe está atribuído e iniciará a inquirição o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, que cumprimento. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e senhores convidados nesta casa. Uma ideia que este parecer, quando lê o parecer, há uma ideia que fica, digamos, na memória de nós todos, que é, eu até resumo numa frase: tem medidas positivas, mas insuficientes. Aliás, já aqui foi dito várias vezes, agora mesmo pela Sra. Dra. Luísa Salgueiro, isso mesmo. Nós sabemos que documentos como este, que são consensualizados entre muitos municípios diferentes uns dos outros, uns maiores, uns mais pequenos, uns de umas forças políticas, outros governados por outras forças políticas, uns com mais problemas financeiros e outros menos, nunca é fácil, nós sabemos isso, não é? E, portanto, acaba por um documento final depois fugir sempre a coisas clarinhas. E aquilo que eu queria perguntar, em primeiro lugar, é clarinho, isto é bom, este orçamento é bom ou é mau para as autarquias portuguesas? Dito de outra maneira, no final de 2023 os municípios vão estar melhor ou pior do que estão agora? No fundo é a pergunta que todos temos aqui connosco. E depois deixo alguns temas que eu acho que também podem merecer aqui, devem merecer aqui algumas explicações, ou alguma exploração. O processo de descentralização, tem-se falado muito dele nos últimos tempos, tem andado numa espécie de, eu diria, experimentalismo. Os portugueses até têm uma expressão mais gira. É um processo que anda um bocadinho às apalpadelas. Ora avança já a competência X, ora não, ora 800 milhões chega, ora afinal se calhar já não chega, ou se calhar é preciso confirmar 3 vezes que a escola precisa de intervenção, mas agora já não é preciso 3 vezes, basta uma. Andamos aqui às apalpadelas. E, portanto, a pergunta é como é que a Associação avalia o processo de descentralização em curso. Acha que está a correr bem? Acha que os municípios vão estar prontos
a 1 de janeiro para receber estas competências na área social que continuam previstas para daqui a 2 meses. No acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, que foi assinado a 22 de julho, o Governo reconheceu a necessidade de mexer neste edifício, percebeu que isto não estava a correr bem e por isso previu que houvesse um conjunto de coisas que em 90 dias iam ficar prontas, rácios, valores de base, regras em áreas como transportes escolares, e, portanto, estaria tudo pronto em 90 dias. Feitas as contas, já passaram 11 dias depois desses 90 dias. E a pergunta que eu deixo aqui é se sabem o que é feito destas portarias que estavam prometidas e que são fundamentais. A senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, por exemplo, por acaso aqui está presente, vai ter que preparar um orçamento para o próximo ano. Como é que o prepara sem ter números? Isto já está em cima do prazo. Como é que vai prepará-lo sem ter os números? E já agora, e para terminar, para falar em prazos. A legislação é um outro assunto. A legislação que este Governo estabeleceu vem dizer que municípios com planos diretores municipais antigos se deixam de ser elegíveis para fundos comunitários. E havia um prazo para todos darem início ao processo. E esse prazo acabou de terminar. A pergunta é, sabem o que é feito destes prazos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Germana Rocha. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa e começo por elencar pontos muito concretos que o Governo recusou incluir neste Orçamento do Estado. A redução ou isenção do IVA para as refeições escolares, a alteração do regime de financiamento da proteção civil, a alteração do regime da taxa de gestão de resíduos urbanos que o PSD em 2020 tentou travar por agravar muito a fatura dos municípios e, por consequência, dos contribuintes, o reembolso das despesas de 156 milhões que os municípios assumiram no combate à pandemia quando estiveram na linha da frente, mas que, ao que parece, para o Governo não passou de mais um soundbite, o fim do pagamento das contribuições dos municípios para a DSE, prometendo a criação de um grupo de trabalho para o efeito, mas eu recordo que em 2018 também foi criado um grupo de trabalho relativo à repercussão sobre os consumidores finais do valor das taxas municipais de ocupação de domínio municipal e até agora nada foi resolvido. Em sede de transportes públicos, a verba prevista também não acompanha o aumento da inflação, por isso questiono qual a justificação do Governo para a rejeição da alteração destas situações no orçamento, que não tem em conta a realidade dos municípios, dos portugueses e do país. E perante tantos pontos negativos, como se justifica o parecer favorável da associação que representa os municípios portugueses. Concordam ou não que este é um orçamento ilusório e irrealista perante a enorme dependência dos municípios dos fundos comunitários face à sua fraca execução, designadamente do PRR? Se consideram ser este um bom orçamento para os municípios face ao contexto exigente e imprevisível em que vivemos? Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Germana Rocha. A palavra, então, à Sra. Presidente da Associação Nacional, do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer as questões, dirigindo-me ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Respondo muito claramente. A primeira questão é se o orçamento é bom ou mau. Nós respondemos a isso claramente no parecer. Como disse e sabe bem, sei que sabe bem, a Associação Nacional de Municípios é composta por autarcas que pensam de forma diferente sobre muitos assuntos, que têm um Conselho Diretivo muito plural, aliás, pela primeira vez até tem os movimentos independentes representados no órgão, nunca tinha acontecido, mas nós discutimos muito e temos, felizmente, sido capazes de chegar a consensos, porque todos entendemos que naquele órgão, mais importante do que defender a posição partidária que cada um de nós tem, é importante defendermos o poder local, e são esses consensos que têm permitido que nós avancemos em muitas das matérias, e daí que este relatório, este parecer relativamente ao orçamento seja muito claro, porque nos diz, há uma parte que é boa para os municípios e outra parte que não é boa para os municípios, e outra parte que é no sentido favorável, mas ainda insuficiente. Portanto, creio que nunca houve nenhum parecer tão claro quanto este. Está aqui tudo dito, o que é bom e o que não é. É só fazer a leitura, do mesmo como, aliás, a Sra. Deputada Germana Rocha leu bem e aqui também sintetizou, há uma parte que é e a outra parte que não é.
Estão aí esclarecidos quais os aspectos são em cada um destas avaliações. Se os municípios vão estar melhor ou pior no final do ano? Essa é uma pergunta impossível de responder, não por força da lei do Orçamento. A questão do Sr. Deputado é se por via da lei do Orçamento de Estado os municípios vão estar melhor ou vão estar pior. É muito difícil responder a essa questão, sobretudo porque nós vivemos nos tempos mais imprevisíveis, pelo menos da nossa geração, que não conseguimos perceber qual o impacto ainda que vamos ter nas nossas contas, fruto do cenário internacional que temos. Não falamos ainda aqui, mas estamos todos a elaborar os orçamentos. Eu também, naturalmente, estou a elaborar o orçamento e temos rúbricas que habitualmente eram fáceis de estabilizar, que atualmente são muito exigentes. Falo, por exemplo, em termos de despesa com as empreitadas, o regime de revisão extraordinária de preços vai ter um impacto enorme nas contas do município e nós não podemos calcular. Estão a terminar muitos dos concursos de fornecimento de energia. Quando abrimos novos concursos, estamos a ter propostas várias, que duplicam várias vezes o valor dos montantes que estávamos a pagar. Portanto, em termos de energia é também imprevisível, em termos de combustíveis, em termos de salariais, porque há um grande impacto dos aumentos salariais que as autarquias vão ter de acomodar. Portanto, eu diria que os sinais nos permitiriam pensar que podemos estar melhor, mas não podemos responder. Gostava muito de poder responder que vamos estar melhor e espero que assim seja através da Lei do Orçamento de Estado. É possível dependendo de alguns mecanismos, como aqui está dito. Há mecanismos que são muito flexíveis e que vão poder ser adaptados ao longo do ano em função das negociações em curso e da própria evolução de muitos dos indicadores. Espero, sinceramente, que estejamos todos melhor, a bem não só dos municípios, mas sobretudo dos municípios e do país, e acho que há condições para isso. Todos trabalharemos para que assim seja. Relativamente à descentralização e ao experimentalismo, o Sr. Deputado, eu creio que nenhum de nós ignora que esta é uma reforma do Estado português. O Sr. Deputado sabe muito bem disso, há muito desejada. Não é a reforma mais profunda que se podia fazer, mas ainda não estamos no tempo de avançar para a regionalização. Estamos agora a tratar da descentralização. E é verdade que não se consegue tudo no mesmo momento e de forma perfeita. Estamos a avançar. Finalmente o país está a trabalhar para que Portugal deixe de ser o país mais centralizado da União Europeia e que haja vantagens nisso. Vamos estar em condições para receber no dia 1 de janeiro as competências sociais. Muitos já aceitaram, muitos já aceitamos, estamos a desenvolvê-las, mas a melhor resposta para lhe dar era reportar-me ao que aconteceu este ano letivo. O país ouviu muitos autarcas darem nota das suas preocupações e dificuldades ao assumirem as competências na área da educação. Pois bem, a grande notícia é que o ano letivo começou. As competências estão todas, tirando o ensino secundário, nas autarquias e ninguém ouviu nenhum problema crítico em nenhuma autarquia. Os autarcas, apesar das dificuldades, foram capazes de assumir as competências e fazer com que tudo funcionasse. E no dia 1 de janeiro também vamos ser capazes. Claro que nos compete a nós, a Associação de Municípios, garantirmos que, além dessa capacidade junto da população, que haja também o correspondente reforço de meios para que as autarquias não fiquem desfalcadas. Nós vamos estar capazes de assumir as competências. A Associação Nacional de Municípios está empenhada, estes dias mesmo, para que as condições ao nível de recursos humanos, financeiros e materiais garantam a boa saúde financeira que os municípios portugueses têm apresentado e que, aliás, têm contribuído muito para os bons resultados financeiros do país. Se a 11 dias depois de términos do prazo, onde estão as portarias? Para concluir. Hoje à tarde, há a reunião da Comissão Técnica de Desenvolvimento. As propostas de portaria chegaram à Associação de Municípios, é verdade que chegaram só esta semana. Hoje à tarde há a Comissão Técnica de Desenvolvimento e estamos a trabalhar arduamente para a fechar nos próximos dias. Senhora Deputada Germana, eu na próxima resposta vou encontrar tempo para responder às suas perguntas. Não é desconsideração, mas eu distraí-me um bocadinho e vou-lhe responder. Se me permite, peço-lhe desculpa, está bem? Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. O seu tempo é o que consta lá em cima. Seguirá nesta ronda o Partido Chega. Falo-á através do Sr. Deputado Bruno Nunes, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, 4 minutos, faça favor.
Senhores Presidentes de Comissão, Senhora Presidente da Associação Nacional de Municípios, restantes membros da Associação Nacional de Municípios, Senhores Deputados. Senhora Presidente, eu queria começar por onde a Senhora começou, que foi o Fundo Social Municipal, e gostava que fosse esclarecido a esta Câmara o seguinte: o Governo, através do Conselho de Ministros, coloca a PPL a conhecimento público e da Assembleia da República no dia 7 de outubro. Entretanto, o Parlamento tem conhecimento no dia 12, na Conferência de Líderes. As propostas de alteração poderiam ter sido apresentadas até dia 14. A senhora, no dia 11, dá despacho e uma comunicação a todos os autarcas associados que o acordo está feito. Considera que este seu antecipar de comunicação aos autarcas foi uma falta de respeito com o Parlamento porque o processo legislativo ainda não estava concluído, ou o Governo já lhe tinha garantido que o rolo compressor do Partido Socialista lhe garantia que isto estava aprovado e por isso não havia sequer necessidade de fazer qualquer alteração à lei, porque era assim que estava feito. Em relação à questão da descentralização, fazer apenas um considerando. Considero bastante interessante que a Presidente da Associação Nacional de Municípios acabe por não defender o municipalismo, como fez agora mesmo, e defenda o princípio da regionalização, que é algo que não tem muito uma coisa a ver com a outra. Passando esta à parte, a questão da descentralização, gostaria de saber se os municípios estão satisfeitos e como é que chegaram ao valor da descentralização na área da educação, nomeadamente nos valores previstos para a alimentação, e se consideram os municípios que estão tranquilos com os valores que estão a ser passados pelo Governo Central para a área da administração. Entretanto, existiam cerca de 300 escolas que eram prioritárias na sua intervenção, passaram a 30, e estas 30 que eram extremamente prioritárias a fazer durante o período de um ano. Algo que se sabe, e pelo que vimos no Orçamento de Estado, nem sequer há verba para estas 30. Como é que vão ficar os municípios que tinham estas 30 escolas previstas neste pacote financeiro? Entretanto, hoje temos conhecimento da situação de que, aliás, esta audição começou quase como uma preparação para a audição da Ministra à tarde. O PS não fez uma única pergunta, apenas veio expor o programa do Governo e não fez uma única pergunta à Associação Nacional de Municípios. Já ouvimos hoje de manhã, e vimos as notícias hoje de manhã, em que a Sra. Ministra assume claramente que não vai mexer na questão dos 5% para os autarcas. Já falou sobre isso, acha que deveria ser reposto depois da Troika, etc., e de Passos Coelho, mas perceber agora que temos conhecimento das declarações da Sra. Ministra hoje de manhã, como é que reage a isto? Entretanto, existem também a questão da descentralização nas obras e as obras que se mistura muitas vezes a expressão parque escolar, sendo que o parque escolar não tem nada a ver com o parque das escolas. Inicialmente estava previsto uma verba de 20 mil euros, existiu uma negociação e passou para 31 mil euros. Como é que chegámos a este valor? A senhora está a assinar com a cabeça a dizer que não. O senhor Secretário de Estado, quando esteve a audição, diz que os 31 mil euros foi uma média calculada e que será este o valor. E, aliás, o senhor Ministro da Educação também se referiu a ela aqui neste plenário. Como é que chegámos a este valor? Tendo em conta que a referência que o Governo diz é que são as escolas do Parque Escolar. Só que as escolas do Parque Escolar são novas. Portanto, ter isto como base há alguma coisa que não está certo. Tenho ainda uma pergunta, porque falou dos transportes e da mobilidade nas áreas metropolitanas. A área metropolitana de Lisboa, por exemplo, onde praticamente todos ou todos os municípios são associados à Associação Nacional de Municípios, passa uma dificuldade neste momento do arranque definitivo da Carris Metropolitana, que inicialmente, em 2018, o Presidente da área metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, não conseguiu a dotação financeira de 31 milhões e Orçamento de Estado, e agora o Ministro das Finanças, Fernando Medina, lá conseguiu meter os 31 milhões. Os municípios já adiantaram o dinheiro e neste momento o projeto arrancou, não há motoristas e estamos a contratar em Cabo Verde e estamos a contratar no Brasil, fazendo uma troca de serviços precários, colocando dumping no valor dos ordenados e dos vencimentos, fazendo com que quem vem de fora em troca de residência possa estar no nosso país para resolver esta atrapalhada que foi criada na área metropolitana de Lisboa. Última pergunta que lhe faço, e para concluir, hoje, às 9 da manhã, a Sra. Ministra Ana Abrunhosa diz que o Governo não tem condições para pagar os 156 milhões das despesas com o Covid aos municípios. Gostaria de saber
o que é que têm a dizer acerca disto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. A palavra à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, faça. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno. Permita-me 30 segundos para cumprir o que disse antes relativamente à Sra. Deputada Germana. Vou responder. Relativamente ainda à questão da penalização por não atualização dos PDMs, isso só acontece se os municípios não demonstrarem que tiveram iniciativa do processo ou que se fique demonstrado que foi por inépcia dos municípios, coisa que não acontece com nenhum, até ao momento, de acordo com as informações que temos. Sra. Deputada Germana Sousa, entendo que o impacto que a gestão dos fundos comunitários ou do PRR tem no orçamento não é significativo na conta dos municípios, portanto, não nos apoquenta por essa via. Relativamente às questões do Sr. Deputado Bruno Nunes, que passo então a responder. O anúncio que foi feito do pagamento do Fundo Social Municipal resulta do acordo que foi feito entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo. Nós não somos parte do processo legislativo e, portanto, nós temos, com base nas relações de confiança que existem institucionais, consideramos-lo como satisfeito e daí a nossa comunicação. Sobre a descentralização, municipalismo e regionalização, creio que não nos devemos desviar aqui relativamente ao tema de hoje, mas, na minha opinião, a regionalização viria reforçar o papel dos municípios. Não é uma visão dicotómica, é uma visão complementar, mas admito que não seja consensual e, portanto, também me parece que não devemos hoje avançar para essa discussão, porque iríamos desfocar-nos do tema que aqui nos traz, que é suficientemente importante, que é o Orçamento de Estado para os próximos anos. Para o próximo ano, 2023. Valores das refeições. Foi um dos temas muito discutidos no processo de negociação relativo à educação. O valor que está previsto para este ano é de 2,75 euros, sendo que é possível que o valor seja superior, desde que os municípios demonstrem que abriram os seus concursos por valor inferior, inicialmente. Se os concursos tiverem ficado desertos e tenha sido necessário pagar um valor acima desse, é preciso que seja validado na Comissão Técnica de Acompanhamento, porque em cada município há uma Comissão Técnica de Acompanhamento, que isso fique vertido em ata e que seja remetido para o Ministério da Educação, para que este fundo de financiamento da descentralização e o tal mecanismo de flexibilidade acolha. Isso está expressamente vertido no acordo celebrado entre a Associação de Municípios e o Governo. Também está dependente de portaria. Hoje à tarde esperamos que isso tudo fique resolvido na Comissão Técnica de Desenvolvimento, que é a Comissão Nacional. Às Comissões Municipais e a Comissão Nacional, portanto, o valor que chegamos foi de 2,75. O valor anterior era de 1,40, portanto, penso que é um valor, pode ainda não ser suficiente, não sabemos o que está, todos os dias o mercado muda, mas foi um valor que nos satisfez e, portanto, pensamos que está, neste momento, à data, equilibrado. Sobre as verbas para as escolas, para manutenção das escolas, também foi outro tema muito desenvolvido e eu, aliás, aproveitava para responder este em conjunto com a questão dos 20 mil ou 31 mil. O valor que estava previsto para manutenção das escolas máximo era de 20 mil euros por estabelecimento escolar. E o que ficou agora estabelecido é que o valor não é fixo. O valor depende do número de anos de cada estabelecimento escolar. E, portanto, os estabelecimentos que tenham até 10 anos têm uma verba de 4 euros por metro quadrado. Entre 10 e 20 anos têm 6 euros por metro quadrado. Acima desse valor, os que estão na lista dos 461, salvo 51, e enquanto não decorrerem as obras, têm um valor de 8 euros por metro quadrado. A média disso é que dará os 31 mil, mas cada Câmara sabe, em função da área da sua escola e dos anos de vida de cada estabelecimento, qual é o valor que terá. O mínimo, se a fórmula der abaixo de 20 mil, o mínimo será 20 mil euros. Portanto, ninguém é prejudicado relativamente ao valor anterior. Portanto, eu creio que, no que diz respeito à manutenção das escolas, foi mesmo uma área em que houve um grande avanço na resposta às escolas. Neste momento estão 45 milhões de euros previstos para manutenção das escolas, portanto, creio que estão acauteladas as intervenções nas 30 que referiu.
Para concluir, quer quanto aos 5% do corte que se manterá, de acordo com as notícias, quer quanto ao não pagamento das despesas Covid, nós vamos continuar com o nosso caderno reivindicativo. Não termina aqui o nosso trabalho de articulação, não ficaremos satisfeitos, mas compreendemos que nem tudo possa ser acomodado e cá continuaremos nas nossas negociações até que elas possam ser satisfeitas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Guimarães Pinto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Representantes da Associação Nacional de Municípios, Srs. Deputados. Nós vivemos num país em que as autarquias têm uma grande dependência financeira do Orçamento do Estado Central e que uma grande parte das verbas administradas pelos municípios são alocadas pelo Ministério das Finanças. Mas estamos aqui a discutir um orçamento em novembro, as autarquias, e pergunto-lhes como autarca, as autarquias também terão que discutir os seus próprios orçamentos sem saberem antes necessariamente que verbas é que irão ter do Orçamento de Estado. Não considera que a elaboração de um documento tão importante como o Orçamento Municipal deveria acontecer após a aprovação do Orçamento do Estado Central, do Orçamento que estamos aqui a discutir, do Orçamento do Estado, e se isso, até como autarca, não coloca em causa o vosso trabalho de elaboração dos orçamentos municipais. E nem quero pensar o que foi a elaboração do orçamento para 2022, com o Orçamento do Estado a ser aprovado já a meio do ano. Se considera que este processo orçamental deve ser alterado por forma a que o Orçamento do Estado seja aprovado antes ou bastante antes daquilo que é hoje. Em relação à regionalização versus municipalismo, eu concordo consigo, acho que efetivamente são complementares e até se reforçam mutuamente se for uma regionalização bem feita, um e outro complementam-se e reforçam-se. Aliás, temos bons exemplos, temos hoje 2 regiões autónomas onde o municipalismo não se sabe que tenha menos força do que no continente. A minha pergunta sobre isto, e sabendo que estamos de acordo na essência de que efetivamente o país poderia ser melhor gerido se tivéssemos uma regionalização bem feita, é que lições é que retira do processo de descentralização para um eventual processo de regionalização? Porque aquilo que assistimos neste processo de descentralização até hoje foi uma absoluta incapacidade do Estado Central em conceder parte dos seus recursos para os municípios. Aliás, a questão da ação central foi particularmente evidente, na questão da ação social isso foi particularmente evidente, em que o Estado Central delegava um conjunto de competências, mas era incapaz de delegar esses recursos. Aliás, eu já perguntei muitas vezes que recursos é que foram extintos, que organismos é que foram extintos, que cargos é que foram extintos no Estado Central neste processo de descentralização, e a resposta, honesta, felizmente, foi que zero. Não foi extinto um único organismo, um único cargo no Estado Central nesta delegação de competências. Ora, assumindo que estas competências não estavam em autogestão anteriormente, há aqui claramente uma grande resistência do Estado Central em passar recursos para as autarquias locais. Se acha que isso num processo de regionalização vai acontecer também e se isto foram boas lições para esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. A palavra à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses para responder. Disponho também de 3 minutos. Faça, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Agradeço as suas questões e, respondendo relativamente à primeira, eu queria lhe dizer que isso é uma questão que nós estamos habituados a ultrapassar porque fazemos de acordo com as estimativas e de acordo com as regras que estão vertidas designadamente neste orçamento em particular de 2023. Os acordos que têm vindo a ser celebrados relativamente à descentralização, claro que têm um grande impacto. O facto de ter sido assumido pelo Governo que as despesas com a ADSE e despesas de saúde e de seguros dos funcionários serão assumidos pela Administração Central vai ter um grande impacto nas nossas contas, uma vez que até agora nós estamos a assumi-los por inteiro. Portanto, são estimativas que nós temos de fazer e é evidente que a regra de que aqui já falamos, que
foi também autorizada, que está proposta neste documento, que venha a estar em vigor, de possibilidade de utilização do saldo de gerência logo no início do ano, também nos dá outra flexibilidade, sabendo nós que assim que possível e logo que o Orçamento de Estado entre em vigor, temos de fazer uma alteração permutativa dos nossos orçamentos para os acomodar às regras. Como sabe, este ano 2022 foi particularmente difícil nessa matéria e nós conseguimos fechar os nossos orçamentos sempre por um lado, com um registro de previsibilidade e de estimativa e, por outro lado, com o acerto rigoroso, porque a legislação das finanças locais também nos permite fazer essa adequação e são esses os mecanismos que estamos habituados a utilizar. Que lições tiramos deste processo de descentralização e para a regionalização? Eu creio, como o Sr. Deputado já disse, que devíamos perceber que os municípios serão reforçados com esse nível intermédio de decisão política e que também podemos avançar paralelamente com a descentralização, com algumas decisões de desconcentração e que permitam que nós, com base na estrutura regional que temos assente no funcionamento das CCDRs, também possamos ir organizando os serviços, explicando ao país, explicando aos autarcas, às pessoas e aos decisores políticos que é possível, com esse modelo, satisfazer as necessidades das populações, ter eficiência orçamental e, ainda assim, reforçar o papel dos municípios. Para quem pensa que esse é um bom modelo de organização do Estado, não será o caso da maioria, é discutível que maioria que suportará essa decisão, assim será, mas como eu disse já em resposta ao Sr. Deputado do Chega, eu creio que esse é um desvio à discussão que estamos aqui a ter hoje. O Parlamento poderia fazer uma discussão sobre o processo de regionalização, mas não me compete aqui hoje fazê-lo. Portanto, penso que o Orçamento de Estado traz, como já lhe disse, como já dissemos inicialmente, muitas medidas que permitem o reforço das opções que estão a ser tomadas no processo de descentralização. Importa que as ações que estão em curso neste momento e o processo negocial possa ser terminado rapidamente. Há um atraso relativamente à publicação das portarias. O acordo de ação social devia estar terminado, está ainda em curso e é importante que ele cesse rapidamente para os autarcas terem então condições de alguma estabilidade na elaboração dos seus documentos orçamentais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos, quem cumprimento e que por 3 minutos lhe darei a palavra. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Associação de Municípios, todos os demais elementos presentes da direção e demais elementos presentes. Gostaria de colocar as seguintes questões. Não posso deixar de fazer uma referência breve relativamente às verbas que eram devidas aos municípios no âmbito do Fundo Social Municipal. Este problema podia ter ficado resolvido no Orçamento de Estado de 2022 se o Partido Socialista tivesse aprovado a nossa proposta e, portanto, já não teríamos que ter aprovado esta lei agora recentemente. Eu gostaria de referir também o seguinte, porque eu creio que é uma questão relevante, a compensação aos municípios pelas despesas no período da epidemia, da Covid-19, porque houve de facto um compromisso por parte do Governo e esse compromisso não foi cumprido. Do conjunto do valor que nós conhecemos e que a Associação Nacional de Municípios tornou público, a verdade é que ainda faltam 156 milhões de euros para essa compensação aos municípios, porque não basta referir, e é verdade, o papel determinante que os municípios tiveram no apoio às populações, na proteção da saúde pública neste período, mas isto não pode ficar pelas palavras, os compromissos são de facto para honrar, e este é um aspecto que, mais uma vez, aquilo que identificamos neste orçamento é que esse compromisso não foi cumprido. E a questão que gostaria de lhe perguntar é como é que avalia, de facto, o não cumprimento por parte do Governo relativamente a este aspecto. Uma segunda questão que gostaria de lhe colocar prende-se com o seguinte: a inflação, o aumento acelerado, galopante da inflação tem tido consequências muito significativas em diversos setores
e dimensões da nossa vida. Também nos municípios esse reflexo se sente, quer seja na aquisição de bens e de serviços em várias áreas, quer seja inclusivamente nas empreitadas de obras públicas. Parecia-nos que, aliás, faz todo o sentido que haja também um reforço de verba. Eu não estou a falar agora da Lei de Finanças Locais, mas tendo em conta o contexto económico e social em que vivemos e para salvaguardar inclusivamente o equilíbrio económico e financeiro das próprias autarquias, consideramos que deveria haver de facto um reforço, neste caso concreto, de meios financeiros para as autarquias, tendo em conta esta realidade. Gostaria de ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios relativamente a esta matéria. Terceira questão, transferência de competências. Eu creio, é conhecida a posição do PCP relativamente a este processo, porque nunca foi identificado ao longo do processo as verbas que seriam necessárias para o cumprimento das competências que estão em cima da mesa e que constam do Decreto-Lei de Transferência de Competências. Estou-me a referir concretamente, é no geral, mas podemos falar na educação, que é de facto onde é muito significativo essas mesmas verbas, mas aquilo que identificamos é que houve um conjunto de aspectos do próprio Decreto-Lei que não foram cumpridos. Eu vou terminar, Sr. Presidente. No acordo com a Associação de Municípios foi estabelecido novos prazos para as portarias. Novamente não foi cumprido. Identificamos que as verbas são insuficientes. Mesma questão relativamente à manutenção das escolas. Ainda no outro dia tivemos conhecimento que, por exemplo, a pintura de uma escola foi 80 mil euros. Vai muito para além dos valores que são aqui referidos. Mas a questão que eu gostaria de lhe colocar para terminar é o seguinte, sobre a requalificação das escolas. Agora, não manutenção, sobre a requalificação das escolas que constam da lista que foi tornada pública. Qual é que é o compromisso e que garantias foram dadas à Associação Nacional de Municípios, agora estamos a falar da execução e da concretização da requalificação dessas escolas? Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Dispõe igualmente 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me um cumprimento especial à Sra. Deputada Paula Santos, com quem trabalhei muito na Comissão de Saúde muito tempo. É também um gosto especial reencontrá-la aqui. Agora nesta posição diferente, mas sempre um gosto. Senhora Deputada, relativamente às questões que aqui coloca sobre a possibilidade que já existiria de as verbas agora pagas terem estado vigentes ao longo do ano 2022, essa é uma discussão entre bancadas parlamentares. A Associação Nacional de Municípios não podia ter intervindo nessa votação. É claro que também defendemos que mesmo o Fundo Social Municipal deveria ter sido liquidado não apenas no ano 2022, porque ele já estava em falta desde o ano 2019, portanto acompanhamos essa opinião que não deveria ter sido apenas agora no final do ano. Certo é que há muito tempo que estava pendente e rapidamente, após a posse deste Governo, ela foi satisfeita. Portanto, nós queremos assinalar algo que foi o cumprimento de um encargo que nos era devido, assim como disse que não se devia salientar o cumprimento da Lei das Finanças Locais, mas quando passaram quase 2 décadas sem que se tivesse verificado, ainda é um motivo que devemos assinalar. Sobre as questões concretas que nos dirige relativamente à falta à informação de que não haverá condições para liquidar as verbas referentes ao Covid. Como já respondi antes, a Associação Nacional de Municípios não deixará de manter essa defesa. Nós temos um processo negocial permanente. Entendemos que mesmo após a aprovação do Orçamento de Estado haverá condições para, incluindo através do recurso a fundos que não apenas nacionais, há a possibilidade de ainda se utilizar mecanismos da Comissão Europeia para acautelar estas despesas. Portanto, nós vamos continuar o nosso caderno reivindicativo e a manter a nossa proposta de liquidação desse valor. Já quanto às questões relativas ao previsível e muito provável impacto que teremos na vida autárquica fruto da inflação, já tive aqui a ocasião de referir o previsível encargo adicional resultante da legislação sobre a revisão extraordinária de preços, que já está em vigor quanto ao regime das empreitadas, mas também nas prestações de serviços. Os preços que nos vão sendo apresentados nos sucessivos concursos que vamos abrindo revelam um enorme incremento e, portanto, a Associação entende que, à semelhança do que acontece com outros setores, também no que diz respeito às autarquias, deveria haver uma verba extraordinária para fazer face aos impactos da inflação. Esperamos, no que diz respeito ao processo negocial da descentralização de competências, podermos acomodar, uma vez
vez que as fórmulas de atualização dos valores devem ser atribuídas aos valores da inflação e, portanto, parcialmente acomodar esses impactos. Mas no que diz respeito aos combustíveis ou à energia, são medidas com forte impacto na vida dos municípios e que nós entendemos poderiam ser alvo de medidas extraordinárias. Já no que diz respeito às transferências em curso e em matéria de educação, eu já repeti a fórmula que está usada para a manutenção das escolas por idade e por metro quadrado. E, Sra. Deputada, é verdade que uma pintura de uma escola só custa 20 mil euros, mas isto é uma verba anual, 80 mil euros, isto é uma verba anual, e também os autarcas nós não vamos conseguir pintar as escolas todos os anos, portanto é preciso que haja alguma flexibilidade e, sobretudo, é um grande ganho relativamente aos valores que estavam no acordo anterior. Muito obrigado, Sra. Presidente Luísa Salgueiro. Agora, para concluir, não será o caso, Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dispõe também de 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a sua Presidente, Luísa Salgueiro. Enfim, já foram aqui abordadas muitas questões. Estou na circunstância de ser o último desta primeira ronda. Creio que fica devidamente assinalado no parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses a valorização que fazem de algumas medidas, a constatação da liquidação da dívida relativa ao Fundo Social Municipal 2019, 2020, 2021, vem tarde, mas vem. Questões relacionadas com empréstimos, endividamento, recrutamento pessoal, mas eu vou aos pontos que me parecem mais críticos e alguns já foram falados, mas não posso deixar de referir aqui, de deixar aqui a nossa opinião, o nosso comentário. O parecer assinala, e bem, a falta relativamente aos 156 milhões de euros de despesas realizadas para fazer face à pandemia. A senhora Ministra, como aqui já foi dito também, veio declarar que o Governo não tem condições para acompanhar esse pedido. Nós temos muita dificuldade em compreender o argumento que o Governo não tem condições. 156 milhões não é propriamente uma verba avultada no conjunto do Orçamento de Estado, embora faça muita diferença aos municípios, particularmente aos municípios que tenham uma gestão mais complicada das suas verbas. Só para dar um exemplo comparativo, o imposto de selo que a EDP não pagou ao Estado são 110 milhões. Só um exemplo, entre muitos outros. E, portanto, só a título comparativo não faltaria onde encontrar recursos para ressarcir os municípios relativamente a esta medida. E creio que a senhora Presidente diz que as negociações continuam, estão sempre num processo negocial, evidentemente, mas acho que é preciso dizer-se claramente que o argumento da Ministra e do Governo não é razoável, não temos condições. O que é isto? Que argumento é este? Também gostava de perguntar à Associação Nacional de Municípios Portugueses como é que avalia as dificuldades que existem sobre a ausência de neutralidade orçamental na transferência de competências. Há muitos municípios que têm chamado a atenção para isso. Eu, recentemente, no Porto, houve até uma discussão também sobre as competências na área da ação social e é, de facto, a discrepância é tão grande entre as despesas que resultam das competências que se querem transferir e as transferências que o Governo calcula, que penso que é um tema sobre o qual também seria importante falar. Finalmente, e para terminar, ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro há uns tempos, o corte de 5% no vencimento dos titulares de cargos públicos não é o último corte da Troika que é preciso reverter. Há muitos outros cortes que ainda não foram revertidos, nomeadamente no trabalho suplementar, nomeadamente no corte de dias de férias e, portanto, nós achamos que sim, senhora, que se pode reverter, mas que se comece por reverter os cortes que afetam ainda o conjunto dos trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Não será a última intervenção, na exata medida em que ainda o Sr. Deputado do LIVRE se nos juntou e, portanto, a palavra à Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria cumprimentá-lo, agradecer as questões que me coloca. Voltamos então a uma que já tem sido aqui a ser abordada por várias bancadas, que diz respeito ao pagamento das despesas suportadas pelas autarquias no combate à pandemia. Bem, a afirmação da Sra. Ministra da Coesão, hoje, esta manhã, aos jornais, que eu também tive a oportunidade de ver e que, aliás, já tem sido, como imaginam, alvo de discussões nas muitas reuniões que têm existido entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, particularmente com a Sra. Ministra da Coesão, vai no sentido de que há mecanismos, como já tinha ocasião de responder. Há várias fontes de financiamento, digamos assim, que o Governo pode recorrer para poder suportar, ainda que possa não ser na totalidade, é preciso fazer novamente a demonstração das despesas efetivamente realizadas pelos municípios, mas a afirmação que a Sra. Ministra fez hoje de manhã é que não é possível ao Governo suportar estes encargos através do Fundo Europeu de Solidariedade. Como eu disse, nós vamos continuar a negociar com a Sra. Ministra, com o Governo, no sentido de, se não for por esta via, uma vez que o Governo não pode, através do Fundo Europeu de Solidariedade, satisfazer esta reivindicação, que seja por outra. Não nos compete a nós também encontrar qual é a fonte de financiamento, mas parece-nos justo e, portanto, no caderno reivindicativo que continuará presente, este será um ponto que manteremos em discussão. Quanto à neutralidade orçamental na transferência de competências, é um dos pontos centrais da discussão do processo de descentralização em todos os domínios. O tema mais adiantado é a área da educação e, como já disse, declinou no transporte escolar, no rácio de assistentes operacionais, no preço das refeições, nas verbas de manutenção, que estão a aproximar-se, não estão ainda concluídas e, neste momento, a ação social é o tema mais relevante, até porque está ainda numa fase mais embrionária e tem um impacto enorme. Eu também tenho lido essas notícias que têm saído, também assisti a essa discussão e não é só dessa autarquia. Todos nós, quando fazemos a comparação entre as verbas despendidas pela Segurança Social nos nossos municípios e aquilo que está previsto na transferência, consideramos desequilibrado. E esse é, sem dúvida, um dos pontos em que nós temos de continuar a trabalhar no sentido de aproximarmos essas verbas. É importante não só corresponder a essas reivindicações feitas individualmente pelos municípios, mas, sobretudo, ter critérios de fixação para que haja a estabilidade. Como o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal referia, quando nós elaboramos os nossos orçamentos, temos de saber as regras e também preparar as respostas à população. A partir de 1 de janeiro nós vamos ter condições de responder melhor, vamos estar mais próximos e precisamos naturalmente de recursos, pelo menos ao nível dos que estavam. Previsivelmente vão ser necessários mais, porque nós temos uma relação mais próxima, vamos ter capacidade de identificar melhor as necessidades e o tempo que vivemos também é mais exigente. Quanto aos 5%, eu acompanho a proposta do Sr. Deputado. A Associação Nacional de Municípios compete fazer uma parte dessa reivindicação, acompanharemos outras que possam ser aqui discutidas na Assembleia da República. Muito obrigado, Sra. Presidente. E agora sim, para concluirmos a primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, dispõe de 1 minuto e fará, portanto, uma pergunta suscetível de ser igualmente respondida num minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos e a todas. Um bocadinho mais rápido, precisamente, porque tenho menos tempo nesta audição e tentarei fazer 2 perguntas num minuto. Mas tenho as 2 a ver com descentralização. Para lá da questão de haver dinheiro suficiente para fazer a descentralização deve ser uma oportunidade, não para fazer aquilo que o Estado já fazia da mesma maneira, mas para tentar fazer melhor, com mais proximidade e com mais atenção às populações. E 2 coisas em que me queria focar têm a ver com transportes escolares e com refeições escolares. Transportes escolares, porque nós sempre fomos muito deficitários em termos de transportes escolares. Hoje é uma das principais razões porque as pessoas citam que precisam trazer o automóvel privado para as ruas das suas cidades, ou todos os dias trazer o automóvel, é porque querem levar os filhos e as filhas às creches, às escolas. O que é possível fazer e com que recursos é que seria possível aos municípios organizar um tipo de transporte escolar, por exemplo, em veículo elétrico e ecológico, que permitisse depois satisfazer outras necessidades? Segunda questão, vejo que está a contar o tempo do PAN e não o do LIVRE, vou abusar abusar desse erro para, em 10 segundos, dizer: nas refeições escolares, muitas vezes as cantinas escolares trabalham com produtos que vêm de muito longe, sem necessidade, quando há produtores locais ali ao pé. Que ideias em que é que nós poderíamos ajudar por via do orçamento para incentivar os municípios a que as cantinas escolares trabalhassem mais com produtos locais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Espero que a Sra. Deputada Lupa não apareça a reivindicar o tempo do livro. Não será dada a palavra para esse efeito. A Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder. Faça. Muito obrigada. Também muito rapidamente ao Sr. Deputado Rui Tavares. A forma como começou é aquela que nós acompanhamos. Não é só exercer as mesmas competências da mesma forma, com os mesmos recursos, é fazer melhor. Há muito que se diz que o dinheiro utilizado ao nível local, que é mais bem rentabilizado, e é isso que nós também queremos provar com este processo de descentralização. Relativamente aos transportes escolares, o tema está na ordem do dia. Hoje à tarde há a reunião da Comissão Técnica de Desenvolvimento para definir regras relativamente ao transporte escolar e eu creio que, para além do tradicional existente, nós temos mesmo capacidade e condições para fazer diferente. Não só nos veículos elétricos, eu diria também em modos de mobilidade suave, há experiências de organização das famílias que fazem circuitos de partilha, de bancos de tempo, de toda uma nova forma de relação entre a comunidade escolar e as famílias. Tudo isso está na nossa disponibilidade. É claro que é sempre necessário nós termos um equilíbrio à partida, para depois, a partir desse aprofundamento que vamos poder fazer com os agrupamentos escolares, com toda a comunidade, utilizarmos estas competências para mudarmos um pouco os estilos de vida e esse penso que é algo que terá grande impacto em objetivos mais vastos como a descarbonização. Relativamente às refeições escolares, como dizia bem aqui o Sr. Vice-Presidente, é muito simples, é preciso alterar as leis da contratação pública, porque nós não podemos escolher os produtores mais próximos, os que produzam produtos biológicos. Nós temos cadernos de encargos que nos obrigam a escolher de acordo com outros critérios, porque se assim não for, podemos ser acusados de coisas inimagináveis. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos agora, então, à segunda ronda. Tenho 4 inscrições e, portanto, vou dar a palavra... antes de dar a palavra, recordar à Sra. Presidente que, diferentemente da primeira ronda, portanto, responderá apenas a final e em conjunto. Palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, na pessoa da Sra. Presidente Isaura Moraes e da Presidente Luísa Salgueiro, saúdos a todos. Saúde à mesa, com um particular destaque para a Sra. Presidente Luísa Salgueiro, na sua pessoa, a Associação Nacional de Municípios, pelo excelente trabalho que têm vindo a fazer a favor do poder local. A questão que quero abordar prende-se com a transferência de competências dos municípios para as freguesias. Um assunto que não é fácil, pois verifica-se que existem municípios que ainda não transferiram todas as competências ou parte para as freguesias dos respectivos territórios. Seja porque as freguesias não os querem aceitar, seja porque os municípios as pretendem manter na sua esfera de competências, seja ainda porque se encontram em negociações sobre os valores a transferir. A pergunta que quero colocar tem a ver com este universo de transferências de competências e saber se dispõe de informação em que se concretize pelo menos o número de competências já transferidas, o número de freguesias abrangidas e como é que poderemos dar este grande passo que é de importância para o reforço do poder local e, desde logo, aquele que é mais próximo das populações. Muito obrigada. Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. A palavra ao Sr. Deputado João Prata. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, naturalmente a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios e os colegas que a acompanham da direção, e naturalmente também à nossa Presidente Isaura Moraes e a todos os meus colegas aqui presentes. Se há uma característica clara dos autarcas é, obviamente, o espírito de sacrifício com que desenvolvem todo o seu trabalho e toda a sua tarefa, e esta audição também tem vindo a demonstrar exatamente o espírito de sacrifício em tentar valorizar e tentar desvalorizar, sem desvalorizar aquilo que é óbvio aos olhos dos portugueses. E desde logo a questão das despesas Covid, voltamos ao caso, porque realmente até hoje quem não contribuiu efetivamente para as despesas que os municípios fizeram e as freguesias também, foi claramente o Governo Central, porque o pouco dinheiro que as câmaras municipais receberam até agora, ou os municípios receberam até agora, foi precisamente desse fundo europeu, dos 211 milhões que foram valorizados pelo Tribunal de Contas como despesas validadas, os 50 milhões que os senhores receberam
vieram de um fundo europeu, não vieram dos cofres nacionais, não vieram dos cofres dos portugueses, e aí realmente admito e admiro o vosso espírito de sacrifício em aqui não virem reconhecer o erro que o Governo Central está a cometer, não só com os municípios, mas com todos os portugueses, na medida em que os senhores gastaram essa verba, não a puderam alocar a outras rúbricas importantes. Portanto, admiro esse espírito de sacrifício e valorizo, mas gostaria que a ANP pudesse ter aqui uma sugestão melhor para o Governo pagar as despesas que falou. Depois há outra afirmação da Sra. Ministra da Coesão que nos deixou espantados. Referia à Sra. Ministra da Coesão que as verbas alocadas ao Fundo de Financiamento da Descentralização não foram ainda gastas pelos municípios. Não foram gastas este ano a totalidade das verbas. Gostaria que a Sra. Presidente pudesse aqui comentar, porque, em certa medida, estas afirmações de uma Ministra e num processo complicado de centralização, não chamaria reforma, mas seria apenas, como diz o Presidente da Câmara Municipal do Porto, uma delegação de tarefas para as câmaras municipais, que esperemos, obviamente, que as façam melhor. Diria o seguinte: é ou não verdade que há aqui uma tentativa de menorizar o papel dos senhores Presidentes de Câmara, dos senhores vereadores, dos autarcas municipais e de freguesia, quando vem dizer que as câmaras, afinal, dizem que não há dinheiro, que o dinheiro é pouco, mas, em rigor, também não é menos verdade que a Ministra vem dizer que as câmaras ainda não gastaram o dinheiro todo este fundo. Para completar, Sr. Presidente, agradecendo a sua simpatia, dizer só e perguntar à Sra. Presidente da ANP, em relação à Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que foi uma comissão criada no âmbito deste Parlamento, se tem reunido, se não tem reunido e se tem chegado a algumas conclusões, e cumprimento a Sra. Presidente, já que estivemos na Assembleia juntos, e continuação do bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Professor. Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, tentar ser o mais sintético possível para cumprir os 2 minutos. Em relação ao Fundo Social Municipal, ficamos a perceber que então foi o Governo que faltou ao respeito à Assembleia, porque já tinha assumido o acordo com a Associação Nacional de Municípios sem que o processo legislativo estivesse completo, assumindo claramente que a bancada do Partido Socialista iria levantar a mão e que o assunto estava resolvido. Em relação... Calma, tenham calma. Em relação à pergunta que lhe foi feita em relação à área metropolitana de Lisboa e à Carris metropolitana, não me respondeu, creio que por lapso, para saber se conhece o processo e se sabe o que é que está a acontecer em relação ao recrutamento que está a ser feito em Cabo Verde e a forma como os municípios ficaram com a criança nos braços para tentar resolver sem terem hipóteses de resolução. Em relação às dívidas Covid, Sr. Presidente, temos aqui uma situação que, para além dos municípios estarem a adiantar dinheiro, ou adiantaram o dinheiro nas dívidas do Covid, não estão a receber, e a Sra. Ministra diz que não tem o dinheiro para o colocar em Orçamento de Estado, a Sra. Diz que vamos continuar a reivindicar, mas se não está no Orçamento de Estado, então onde é que vamos buscar o dinheiro? Agravado ainda pelo facto das próprias juntas de freguesia também não terem o dinheiro que está inscrito na DGAL, do Sr. Presidente da ANAFRA, que virá a seguir dizer que a dívida são cerca de 5 milhões, do Sr. Secretário de Estado dizer que são 36 milhões, de sabermos que são os municípios, porque as juntas de freguesia não se podem endividar junto da banca, são os municípios que se estão a endividar para resolver o problema e substituir isso ao Governo, porque o Governo não assume as suas responsabilidades, apesar de diversos ministros terem garantido, inclusive em Congresso da Associação Nacional de Municípios, que a situação estava resolvida, nomeadamente Alexandra Leitão tinha assumido a responsabilidade junto da Associação Nacional de Municípios e agora não há dinheiro. E a pergunta que eu lhe deixo é se esta falta de dinheiro junto das juntas de freguesia está ou não está a criar um problema de endividamento por parte das câmaras municipais que não conseguem resolver a situação da descentralização, estão a misturar tudo, quase como se estivéssemos a meter na bimbi, misturamos tudo e sairá dali alguma coisa. E está-se a misturar a falta de dinheiro que existe. Ria-se à vontade, porque são as juntas e a população que estão a pagar a custa daquilo que os senhores não sabem fazer. E o que está a acontecer é, ou não é verdade, que o número de contratos interadministrativos e protocolos de colaboração com as juntas de freguesia aumentaram significativamente para financiar as juntas de freguesia que não têm capacidade de endividamento e que são as câmaras que estão a assumir a responsabilidade de tarefeiros que o Governo e o Partido Socialista não têm capacidade de assumir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos esta segunda ronda, a Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de voltar às questões sobre a transferência de competências, porque o exemplo que aqui trouxe era para ilustrar, de facto, a insuficiência dos montantes que estão alocados para a manutenção das escolas. Mas, Sr. Presidente, gostaria, porque houve uma questão que lhe perguntei e gostaria também de obter uma resposta da parte da Associação Nacional de Municípios, que se prende com a requalificação das escolas. E quando é que vai começar o processo de requalificação das escolas e se
se aqueles que foram os compromissos assumidos por parte do Governo, de facto, estão em concretização. Era esta a questão que gostaria de lhe colocar. Ainda para abordar duas outras questões de natureza diferente, mas para expressar a nossa preocupação também, por um lado, relativamente ao PART e ao Protrans, a importância que é do reforço de verbas, temos intervido nesse sentido, não só para avançar na perspectiva de alargamento da gratuitidade do transporte público, nomeadamente para os jovens, para os estudantes, para as pessoas idosas, mas também para o alargamento da oferta da rede pública de transporte público e que seja uma realidade em todo o território nacional, alargando exatamente essa cobertura onde hoje é manifestamente insuficiente. A segunda referência é relativamente à taxa de gestão de resíduos, porque de facto foi uma opção política prejudicial para as populações. E este é um aspecto que opusemos a esta alteração, a este aumento de uma forma muito significativa, em que os prejudicados são de facto as populações. E por parte do PCP entendemos que este aumento não deveria ter ocorrido dizer assim. Muito obrigado, Sra. Deputada. Com 4 pedidos de esclarecimento, teremos 8 minutos atribuídos à Associação Nacional de Municípios. Sra. Presidente, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta intervenção dividirei o tempo com o Sr. Vice-Presidente Ribal Esteves, que começará a intervenção. Faça favor, Sr. Vice-Presidente, faça. Muito obrigado, muito bom dia. Sr. Deputado Presidente, Sra. Deputada Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito gosto em reencontrarmos num debate muito parecido com o último, mas deixámos 3 ou 4 notas de resposta e de desafio. De resposta a dizer que os 156 milhões de euros que ainda faltam pagar aos municípios portugueses das despesas Covid, de facto não têm cabimento na verba de 55 milhões de euros que o Governo arranjou no Fundo Europeu de Solidariedade. Mas têm, por exemplo, no Orçamento do Estado de 2023. E, portanto, Sr. Ministro, o que disse está muito bem dito. Aliás, é uma conta matemática facílima de fazer, mas há outra conta e outras fontes, e aquilo que está no nosso parecer, exorta o Governo e a Assembleia da República a usar a conta do Estado de 2023 e pagar os 156 milhões de euros de dívida aos municípios portugueses. Em relação ao facto do Fundo de Financiamento da Descentralização não estar ainda com execução alta, tem a ver exatamente com aqueles que vão optando por adiar a execução da descentralização. Porque só se faz despesa executando. Adiando não há despesa. E, portanto, é muito importante que continuemos a apostar em fazer. É muito importante que o Governo comece a pagar, porque já há relatórios, muito poucos, é verdade, que provam, que demonstram formalmente o déficit da transferência financeira, nomeadamente na área da educação, e vai sendo tempo de começar a pagar, cumprindo a lei e a regulamentação do Fundo de Financiamento da Descentralização, e já vai sendo tempo de, no fundo, transferir a prática do discurso para a prática das transferências financeiras da DEGAL em razão do pagamento dessas dívidas. E, obviamente, uma outra questão também que é muito importante é que os 5% que reivindicamos ser reposto dos ordenados dos autarcas não saem do orçamento do Estado. Sobre isso, vocês não têm que se preocupar. Têm apenas que criar um mecanismo legal, porque quem paga essa despesa são os orçamentos de cada Câmara Municipal, tanto aí estáis desobrigados em termos de carga financeira. Uma nota que é muito importante, e todos vocês disseram isso de maneiras diferentes, é esta importância de reforçar as verbas dos municípios, que também pode ser pela via da redução da fatura fiscal, porque obviamente é um absurdo nós que estamos a pagar mais pelo valor absoluto base de refeições escolares ou de energia, e estamos a pagar mais do valor absoluto da carga fiscal de IVA sobre essa base. E isto não faz o menor sentido, e portanto, se já fazia sentido noutros anos a reivindicação da redução para a taxa mínima de IVA nestas matérias, agora faz mais sentido do que nunca. E portanto, é este quadro que se referencia de uma forma muito expressiva e fácil de entender no que respeita ao IVA, porque estamos a pagar em valor absoluto muito mais do que estávamos a pagar antes
desta crise inflacionista que todos estamos a viver e, obviamente, é tempo de ser consequente. O Ministro das Finanças tinha-nos dito que estava a ponderar um mecanismo de compensação. Pronto, nós sempre acreditamos, finalmente temos um Ministro das Finanças que é um homem normal e que conhece o terreno, que é um ganho importante para a gestão da pátria, mas falta de facto aqui ser consequente. Nós preferimos redução de IVA do que mecanismos de compensação. Mas, obviamente, se houver um mecanismo de compensação que seja interessante, cá estamos. Nota de desafio. Assumam o espírito da Associação Nacional de Municípios Portugueses aqui no Parlamento. Se somarmos a intervenção do deputado João Carlos Alexandrino, que disse que as reivindicações da ANP são justas, a todas as outras, deputado João Paulo Barbosa de Melo, de todos os partidos, somem-nas. Assumam o espírito de consenso e de serviço à pátria da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E vão aprovar todas as nossas propostas e vão integrá-las na lei final, são vocês que a votam, do Orçamento de Estado de 2023. É um exercício muito simples e perceberão que a pátria ficará mais feliz porque vão ter uma componente do Estado tão importante como os municípios mais capaz de servir melhor os portugueses. Sr. Presidente, retomando agora a palavra e agradecendo ao Sr. Vice-Presidente Ribal Esteves, que de uma forma genérica respondeu a várias das questões que aqui já foram colocadas e muitas delas repetem as da ronda anterior. Eu queria só dizer que sobre questões metropolitanas deve responder o Conselho Metropolitano. Eu sou de outro Conselho Metropolitano com outros problemas bastante diferentes dos da área metropolitana de Lisboa. Não os venho aqui discutir e as questões do financiamento das freguesias será na audiência própria, na próxima audição, que são da ANAF. Relativamente à questão da transferência de competências entre câmaras e uniões e juntas de freguesia, que aqui ainda não tinha sido tratada. Eu creio que esse é um tema que tem de andar a par deste que estamos aqui a discutir. Os municípios, coerentemente, devem também transferir para as freguesias. Não tenho, neste momento, o levantamento do número de processos em curso. Talvez a seguir se possa responder, mas creio, Sra. Deputada, que também é um dos objetivos dos municípios, dos autarcas das câmaras em Portugal, empoderar também as freguesias, sob pena de não conseguirmos estar suficientemente próprios das populações como todos desejamos. Em síntese de tudo aquilo que está a ser dito e que acaba de ser dito esta manhã, eu penso que a grande conclusão é que existe um enorme consenso entre todas as bancadas relativamente às vantagens e aos ganhos conseguidos neste orçamento, assim como nas reivindicações que a Associação Nacional de Municípios faz. Estamos certos que elas serão vertidas em propostas de alteração e que há um tema absolutamente central na vida das autarquias e dos portugueses e portuguesas, que é a descentralização. Esse tem sido, sem dúvida, o tema que mais nos tem mobilizado. Neste último ano tem sido fruto de muitas ações, muitas reuniões, muito trabalho, que parte dele está concluído, outra parte está exatamente nestes dias. Esperamos que este mês de novembro nos permita concluir os vários acordos setoriais que estão em curso e esperamos com eles garantir não só o equilíbrio no ponto de partida, sobretudo uma fixação de critérios transparentes e escrutináveis que nos permita a todo o tempo prestar contas e demonstrar que aquilo que há muito se reivindica, que o poder local esteja mais reforçado, que tenha mais competências para melhor servir as populações. Este é um momento histórico na vida dos municípios, na vida da democracia portuguesa. Creio que nas comemorações dos 50 anos da Revolução estaremos em condições também de mostrar quão importante foi o papel dos municípios em vários domínios, como foram até agora da infraestruturação, mas também da habitação, e agora vamos passar para uma nova etapa, uma nova era do poder local a desenvolver-se neste momento. O que acontece neste Orçamento de Estado é decisivo para que nós avancemos na materialização de todas as propostas. Este é o primeiro ano em que, será o próximo, 2023, em que todos os municípios gerem a educação até ao nível secundário, em que todos os municípios gerirão a ação social, em que boa parte já estará a gerir também as competências na área da saúde, e não temos outra oportunidade para demonstrar ao país, mais do que as negociações com o Governo. Eu creio que é importante que as pessoas percebam porque é diferente ser um município a gerir as competências e não a administração central. É importante que cada pessoa, sobretudo neste tempo em que tantas
pessoas estão a passar por dificuldades e vão continuar, infelizmente, a passar. É importante que as portuguesas e os portugueses percebam que é diferente ter uma porta e uma pessoa que lhes responde proximamente, que há uma resposta rápida, imediata, de acordo com as suas necessidades, e no final vamos também demonstrar ao país que foi possível, sem onerar o Orçamento de Estado, sem desequilibrar as contas, que os municípios têm apresentado e que têm contribuído enormemente para a boa prestação nacional, vamos ser capazes, mais uma vez, de, ao nível local, servir as pessoas, servir os portugueses. Nós não estamos aqui, nenhum de nós, nem nesta bancada, nem nessas bancadas, para servir, em última análise, as autarquias e os autarcas. Nós estamos aqui para servir as portuguesas e os portugueses, e também ficamos, mais uma vez, com a certeza de que é essa a missão, é esse o espírito de todas as bancadas, e por isso, no final desta audição, queremos dizer que foi um gosto percebermos que temos o apoio das bancadas, de todas as bancadas. Esperamos agora que o processo legislativo acompanhe essa vontade. Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumpre-me agradecer a sua presença e a representação do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Às senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que encerro esta audição, recordar que às 11 horas se seguirá a audição da ANAF. A todos, uma continuação de muito bom dia. Obrigado.